Eu era apenas uma estagiária tímida, tirando cópias e servindo café, quando vi um senhor idoso parado sozinho no saguão movimentado da empresa, visivelmente frustrado enquanto as pessoas passavam por ele sem nem olhar 2 vezes. Quando percebi que ele era surdo e estava tentando se comunicar, me aproximei e fiz um sinal simples. Olá, posso ajudar? Eu não fazia ideia de que o CEO da empresa estava observando tudo. Antes de começar, fiquei curiosa. Você já aprendeu alguma habilidade para ajudar alguém que ama? Me conta nos comentários. Agora, deixa eu te levar de volta àquela manhã de terça-feira que mudou minha vida. 6 meses atrás, eu era a pessoa mais invisível da Meridian Communications. Aos 22 anos, eu era uma estagiária júnior de marketing que passava os dias tirando cópias, organizando armários de materiais e tentando passar despercebida em uma das agências de publicidade mais prestigiadas de Chicago. Eu era o tipo de pessoa que almoçava sozinha na mesa, que subia pelas escadas para evitar conversa no elevador e que nunca tinha aberto a boca em uma reunião. Nem uma vez. Nem sempre fui assim. No ensino médio, eu era confiante, extrovertida, até popular, mas a faculdade foi uma sequência de pequenas frustrações e rejeições que foram destruindo minha autoestima aos poucos. Quando me formei em comunicação, eu já me sentia uma sombra de quem eu tinha sido. O estágio na Meridian deveria ser meu recomeço, minha chance de provar meu valor no mundo real, mas acabou virando só mais um lugar onde eu me sentia pequena e insignificante. A única coisa que realmente dava sentido à minha vida era meu irmãozinho Danny. Ele tinha 8 anos e nasceu surdo. Enquanto nossos pais tinham dificuldade para aprender língua de sinais, eu mergulhei nisso com uma dedicação que surpreendeu todo mundo, inclusive eu mesma. Passei horas treinando, assistindo vídeos e fazendo aulas no centro comunitário. Danny virou minha motivação para dominar algo que de fato importava. Algo que pudesse fazer diferença na vida de alguém. Quando comecei na Meridian, eu já era fluente em língua americana de sinais. Era a única habilidade da qual eu realmente me orgulhava, mesmo achando que não tinha utilidade nenhuma no trabalho. No mundo corporativo de campanhas e apresentações para clientes, minha habilidade de me comunicar com pessoas surdas parecia um talento bonito, mas inútil, como saber tocar violino em um mundo que só valoriza guitarra elétrica. A manhã que mudou tudo começou como qualquer outra. Era uma terça-feira de outubro e o prédio da Meridian estava naquele caos típico de sempre. Estávamos no meio da preparação para uma apresentação importante e todo mundo estava estressado, com pressa e focado nas próprias tarefas. Eu estava na recepção ajudando a organizar materiais quando reparei nele. Era um senhor já de idade, provavelmente na casa dos 70 anos, impecavelmente vestido com um terno azul marinho que parecia caro e muito bem ajustado. O cabelo grisalho estava perfeitamente arrumado, e ele se comportava com uma dignidade tranquila que mostrava uma vida inteira de sucesso e respeito. Mas tinha algo nos olhos dele, uma mistura de frustração e tristeza, que me apertou o coração. Ele estava na recepção tentando se comunicar com Jessica, nossa recepcionista. Jessica era uma pessoa simpática, mas estava claramente sobrecarregada e começando a ficar impaciente com a dificuldade de comunicação. Senhor, me desculpe, mas não estou entendendo. O senhor tem hora marcada? Pode escrever quem veio procurar? O homem gesticulava, apontando para os elevadores, enquanto sua boca se movia em palavras que Jessica não conseguia entender. Foi aí que eu percebi. Os movimentos das mãos, as expressões faciais, a tentativa de soletrar com os dedos. Ele estava usando língua de sinais. Observei, incomodada, Jessica se virar para atender outra pessoa, praticamente ignorando o senhor. Ele ficou ali por alguns segundos, perdido, cada vez mais abatido. Outras pessoas passaram por ele. Executivos de contas em ternos caros, diretores de criação carregando pranchetas, assistentes correndo para reuniões. Ninguém parou. Ninguém pareceu notar que aquele homem precisava de ajuda. Meu primeiro impulso foi ficar onde eu estava. Eu era só uma estagiária. Tinha minhas próprias tarefas. Minha supervisora, Margaret,
Já tinha deixado claro que eu deveria ajudar na preparação da apresentação, não me envolver com a recepção. Mas enquanto eu via os ombros dele caírem e a frustração tomar conta, pensei em Danny. Pensei em como ele se sentia quando as pessoas o ignoravam. Quando vi tratarem ele como se fosse invisível por causa da surdez, tomei uma decisão que mudaria tudo. Caminhei até a recepção com o coração acelerado. O homem levantou o olhar quando me aproximei, e eu vi o cansaço ali, como se já esperasse ser ignorado de novo. Respirei fundo e sinalizei. Olá, meu nome é Catherine. Posso ajudar? A mudança no rosto dele foi imediata. Os olhos se arregalaram e um sorriso apareceu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que ele tinha entrado ali. Você sabe língua de sinais? Ele respondeu, movendo as mãos com naturalidade. Graças a Deus. Eu já estava começando a achar que ninguém aqui ia conseguir me entender. Sinto muito que tenha passado por isso, respondi em sinais. Como posso ajudar? Eu vim ver meu filho, ele explicou, mas não sei como falar com ele. Não tenho horário marcado. E a recepcionista? Ele apontou para Jéssica, que atendia outra pessoa. Ela parece muito ocupada. Qual é o nome do seu filho? Perguntei. Posso ajudar a encontrá-lo. O homem hesitou por um instante, e eu percebi algo complexo passar pelo rosto dele. Uma mistura de orgulho e incerteza. Michael Hartwell. Ele sinalizou por fim. Meu coração quase parou. Michael Hartwell, o CEO da Meridian Communications, o homem cujo nome aparecia no diretório do prédio, cujo escritório de esquina ocupava todo o último andar, e cujas raras aparições nas áreas comuns deixavam todos os funcionários tensos. O Sr. Hartwell é seu filho? Sinalizei, tentando esconder a surpresa. Sim, ele confirmou. Eu sei que ele está muito ocupado, mas eu esperava... Bem, eu estava por perto e pensei que talvez pudesse vê-lo por alguns minutos. Percebi a vulnerabilidade no rosto dele, a forma como tentava parecer despreocupado com algo que claramente era importante. Era só um pai querendo ver o filho. E aos poucos, fui sentindo uma tristeza crescer ao perceber que ele provavelmente não se sentia totalmente à vontade no local de trabalho do próprio filho. Claro, sinalizei. Deixa eu ver o que posso fazer. O senhor gostaria de se sentar enquanto faço algumas ligações? Levei ele até a área de estar do saguão, garantindo que ele conseguisse me ver bem para continuarmos nos comunicando. Então veio o meu primeiro grande desafio. Como uma simples estagiária poderia conseguir um encontro entre um visitante e o CEO da empresa? Comecei ligando para a assistente executiva do Sr. Hartwell, uma mulher imponente chamada Patrícia, que controlava o acesso ao CEO como se fosse um tesouro. Quando liguei para o ramal dela, a voz veio firme e profissional. Escritório do Sr. Hartwell. Aqui é Patrícia. Olá, Patrícia. Aqui é Catherine Walsh, do programa de estágio. Tenho um visitante aqui no saguão que disse ser o pai do Sr. Hartwell e gostaria de vê-lo, se possível. Houve uma pausa longa. O pai dele? Sim, senhora. Um senhor idoso, muito bem vestido. Ele está aguardando no saguão. Outra pausa, ainda mais longa. Vou precisar confirmar com o Sr. Hartwell. Ele pode esperar um pouco? Claro. Obrigada. Desliguei e voltei até o Sr. Hartwell, Robert, como ele havia se apresentado, para avisar que estávamos tentando organizar o encontro. Enquanto esperávamos, conversamos, ou melhor, nos comunicamos em linguagem de sinais. E foi aí que descobri que Robert Hartwell era uma das pessoas mais interessantes que eu já tinha conhecido. Ele me contou sobre a carreira como arquiteto, sobre como havia projetado vários dos prédios que hoje formam o horizonte de Chicago. Falou também da esposa falecida, mãe de Michael, que tinha sido professora na escola para surdos de Illinois. Compartilhou os desafios de criar um filho ouvinte sendo um pai surdo, e o orgulho que sentia pelo sucesso de Michael, mesmo que eles não se vissem tanto quanto ele gostaria. Ele sempre foi muito determinado, disse Robert em sinais. A expressão dele misturava admiração com preocupação. Mesmo quando era criança, ele queria provar seu valor, mostrar ao mundo que ter um pai surdo não o limitava. Tenho orgulho de tudo que ele conquistou,
mas às vezes fico com medo de que ele tenha esquecido de desacelerar, de simplesmente viver. Enquanto a gente conversava, comecei a perceber que estávamos chamando atenção. Alguns funcionários olhavam com curiosidade, outros pareciam incomodados. Vi Jessica na recepção, respondendo perguntas sobre aquela conversa em língua de sinais acontecendo ali no meio do saguão. Passaram-se 20 minutos. Depois, 30. Patrícia ligou de volta dizendo que o Sr. Hartwell estava em reuniões seguidas e não poderia atender por pelo menos mais 1 hora. Eu vi a decepção nos olhos de Robert, mesmo ele tentando disfarçar. Talvez seja melhor eu voltar outro dia, ele sinalizou. Não quero atrapalhar. Você não está atrapalhando, garanti. Quer esperar mais um pouco? Posso te mostrar o prédio se quiser. Temos algumas obras de arte lindas nos andares de cima. O rosto dele se iluminou. Eu adoraria. Nunca vi onde o Michael trabalha. E foi assim que começou o que depois seria chamado de a visita guiada mais improvisada da história da Meridian Communications. Eu deveria estar organizando materiais. Deveria estar tirando cópias, atualizando planilhas. Mas em vez disso, passei as 2 horas seguintes mostrando toda a empresa para Robert Hartwell. Começamos pelo departamento de criação, onde apresentei ele a alguns designers e redatores. A maioria foi educada, mas estava ocupada, cumprimentando rapidamente antes de voltar ao trabalho. Ainda assim, alguns demonstraram interesse real em conhecê-lo, principalmente quando expliquei que ele era arquiteto e poderia apreciar o lado criativo das campanhas. Fui traduzindo as conversas, ajudando Robert a entender o que estava acontecendo ali, e vi o rosto dele se encher de orgulho ao conhecer melhor o mundo que o filho havia construído. Passamos pelo setor de contas, onde ele ficou curioso com a forma como lidavam com os clientes. Também passamos pela sala de descanso, onde ele contou histórias das cafeterias que frequentava quando era mais jovem. Durante toda a visita, eu sabia que estava deixando minhas tarefas de lado. Meu celular não parava de vibrar com mensagens da Margaret, perguntando onde eu estava e me lembrando do que eu deveria estar fazendo. Mas toda vez que eu olhava para Robert, via a alegria nos olhos dele, o interesse genuíno ao conhecer aquele ambiente, e simplesmente não conseguia encerrar aquilo antes da hora. Foi durante a visita ao departamento de análise de marketing que eu o vi pela primeira vez. Michael Hartwell estava no mezanino, olhando para o andar principal, parcialmente escondido atrás de uma coluna. Ele observava tudo: o pai, os funcionários e eu. Eu não conseguia ver bem a expressão dele dali, mas dava para perceber que já estava ali fazia algum tempo. Meu coração acelerou. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O CEO estava me vendo fazer uma visita guiada não autorizada enquanto eu deveria estar trabalhando. Eu tinha quase certeza de que ia ser demitida. E pior, provavelmente estava colocando Robert em uma situação complicada. Mas quando olhei de novo, alguns segundos depois, ele já não estava mais lá. Seguimos com a visita, passando pelas salas de reunião onde aconteciam as apresentações importantes, pela biblioteca com campanhas premiadas e, por fim, pelo andar da diretoria. Robert parecia especialmente interessado ali, fazendo perguntas sobre como as decisões eram tomadas e como a liderança funcionava dentro da empresa. Michael construiu tudo isso, ele sinalizou, olhando ao redor da elegante sala da diretoria, com seus painéis de madeira polida e obras de arte originais. Foi ele quem construiu, confirmei. A empresa cresceu muito sob a liderança dele. Todos aqui o respeitam bastante. Robert assentiu, mas percebi um traço de melancolia em sua expressão. Tenho orgulho dele, ele sinalizou. Só queria... O que o senhor gostaria? Perguntei com cuidado. Queria ter acompanhado mais de perto quem ele se tornou depois de adulto. Quando era pequeno, éramos muito próximos. Mas conforme foi crescendo, principalmente depois que a mãe dele morreu, começou a achar que precisava dar conta de tudo sozinho. Parou de pedir ajuda, parou de dividir os problemas comigo. Acho que ele pensava que minha surdez me tornava frágil, como se precisasse me poupar das preocupações dele. Meu coração apertou pelos dois. Por Robert, que claramente amava o filho,
mas se sentia deixado de lado. E por Michael, que tentou ser forte e independente, mas acabou criando uma distância entre eles sem perceber. Já devia estar perto das 3 da tarde. Quando finalmente voltamos ao saguão, o tempo que ele podia esperar já tinha passado havia muito, e percebi que ele começava a aceitar que não veria o filho naquele dia. Obrigado, Catherine, ele sinalizou, com um sorriso cheio de gratidão. Foi maravilhoso. Sinto que agora entendo muito melhor o mundo do Michael, e gostei muito de te conhecer. Você me lembra a minha falecida esposa. Ela tinha o mesmo coração gentil, a mesma forma de fazer as pessoas se sentirem vistas e valorizadas. Foi um prazer, respondi em linguagem de sinais, e falei de verdade. Apesar da ansiedade por estar deixando minhas responsabilidades de lado, aquela tarde tinha sido uma das mais marcantes desde que comecei na Meridian. Enquanto Robert se preparava para ir embora, vi Margaret vindo do outro lado do saguão. O rosto dela estava tenso, claramente irritado, e eu sabia que as consequências estavam chegando. Catherine, disse ela, com a voz afiada. Preciso falar com você agora. Virei para Robert para explicar que precisava ir, mas antes que eu pudesse sinalizar qualquer coisa, uma voz atrás de mim interrompeu. Na verdade, Margaret, eu preciso falar com a senhorita Walsh primeiro. Virei e dei de cara com o próprio Michael Hartwell. Meu coração disparou. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Ele era alto, na casa dos 50 anos, com os mesmos olhos atentos do pai e uma presença firme que explicava por que era tão respeitado. Mas havia algo mais no olhar dele. Algo contido, quase emocional. Sr. Hartwell, disse Margaret, claramente desconcertada. Eu estava prestes a tratar da ausência da senhorita Walsh das funções dela hoje. Ela deveria estar ajudando meu pai. Interrompeu Michael, em tom calmo, sem tirar os olhos de mim. E, pelo que vi, ela fez isso muito bem. O saguão ficou em silêncio. Margaret abriu a boca, mas não saiu som. Robert olhava entre nós dois, começando a entender o que estava acontecendo, com um sorriso crescendo no rosto. Papai, disse Michael, e pela primeira vez sua voz suavizou. Ele se virou para Robert e começou a se comunicar em linguagem de sinais. No começo, um pouco travado, mas claramente se esforçando. Desculpa por ter feito você esperar. Eu não sabia que você estava aqui até ele fazer uma pausa, olhar para mim e continuar. Até eu ver você com a Catherine. Estou observando vocês há um bom tempo. Faz anos que não te vejo tão feliz assim. O rosto de Robert se iluminou. Você está aprendendo linguagem de sinais. Tenho tentado, admitiu Michael, agora mais confiante. Eu deveria ter feito isso muito antes. Devia ter me esforçado mais para falar com você na sua língua, em vez de esperar sempre que você se adaptasse à minha. Pai e filho se abraçaram ali mesmo, no meio do saguão. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Ao redor, o movimento do escritório diminuiu. As pessoas paravam para assistir aquele reencontro. Quando se soltaram, Michael se virou para mim. Senhorita Walsh, pode vir comigo até o meu escritório? Precisamos conversar. Meu coração estava acelerado, enquanto eu o seguia até o elevador, com Robert ao nosso lado. Margaret havia desaparecido, provavelmente tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. O elevador subiu em silêncio, com apenas o som suave das máquinas. Eu alternava o olhar entre Robert, que estava visivelmente feliz, e Michael, que mantinha uma expressão séria e intensa. O escritório dele era impressionante. Janelas enormes com vista para o horizonte de Chicago, móveis sofisticados e paredes cheias de prêmios e fotos que contavam a história da empresa. Mas o que mais me chamou a atenção foi o quanto o ambiente parecia impessoal. Quase não havia sinais de quem ele realmente era. Por favor, sentem-se, disse ele. Robert e eu nos acomodamos. Michael puxou uma cadeira ao lado do pai, em vez de sentar atrás da mesa. Um detalhe simples, mas que deixou tudo mais próximo. Senhorita Walsh, começou ele, eu te devo um pedido de desculpas e uma explicação. Olhei confusa.
Um pedido de desculpas? Eu que deveria pedir desculpa. Sei que devia estar trabalhando nos materiais da apresentação e, em vez disso, ele levantou a mão, me interrompendo. Você fez exatamente o que deveria ter feito. O que eu gostaria que mais pessoas aqui fizessem. Ele fez uma pausa e olhou para o pai, com uma expressão carregada de sentimento. Meu pai veio a este escritório 3 vezes nos 10 anos desde que me tornei CEO. Em todas elas, foi tratado como um incômodo. Eu sempre via isso acontecer, mas nunca tive coragem de intervir. Ele respirou fundo antes de continuar. Hoje foi diferente. Hoje eu vi uma estagiária de 22 anos largar tudo para passar horas fazendo meu pai se sentir respeitado, incluído e valorizado. Vi você traduzindo, conectando pessoas e tratando ele como alguém importante. A voz dele falhou levemente. Você deu a ele algo que eu não dava há anos, a sensação de pertencimento. Senti as lágrimas virem. Sr. Hartwell, eu só... Tenho um irmão mais novo que é surdo. Eu sei como é quando as pessoas ignoram ou tratam como se não existisse. Eu jamais conseguiria ver aquilo acontecer com o seu pai. E é justamente por isso, disse ele, que preciso falar com você sobre o seu futuro aqui. Meu coração afundou. Era isso. Aquela decepção silenciosa antes de uma demissão. Eu entendo se você precisar me dispensar, falei em voz baixa. Sei que hoje não fiz o trabalho que me foi passado. Michael pareceu realmente surpreso. Dispensar você? Senhorita Walsh, eu quero te oferecer um emprego. Um emprego de verdade, não um estágio. Fiquei olhando para ele, achando que tinha entendido errado. Desculpa, como é? O que vi hoje me mostrou algo que está faltando nesta empresa. Um compromisso real com inclusão e acessibilidade. Falamos disso na nossa missão. Temos políticas no manual, mas não colocamos em prática. Não vivemos isso de verdade. Quero mudar isso. E quero que você me ajude. Robert estava radiante, fazendo sinais animados para o filho. Michael sorriu, respondeu em sinais e depois voltou a olhar para mim. Estou criando um novo cargo, diretora de acessibilidade e inclusão. Sua função seria garantir que a Meridian Communications seja acessível de verdade para todos, funcionários, clientes e visitantes. Você criaria programas de treinamento, desenvolveria políticas e atuaria como defensora de pessoas que poderiam ser ignoradas ou deixadas de lado. Você responderia diretamente a mim. Senti uma leve tontura. Sr. Hartwell, eu sou apenas uma estagiária. Não tenho experiência com recursos humanos nem com criação de políticas. Ainda nem terminei a faculdade. Estou no último semestre. Você tem algo mais importante do que experiência. Você tem empatia. Você consegue enxergar as pessoas como indivíduos, não como inconvenientes. E tem uma habilidade que pode transformar completamente esta empresa. Ele fez uma pausa. O cargo tinha um salário alto, benefícios completos e autoridade para implementar mudanças reais. Você responderia direto para mim. Olhei para Robert, que praticamente vibrava de alegria, e depois voltei para Michael. Eu nem sei o que dizer. Diga que vai pensar, ele sugeriu. Tire o fim de semana, mas espero que aceite. Esta empresa precisa de alguém como você. Eu preciso de alguém como você. O restante da conversa foi um turbilhão de detalhes sobre a função, discussões sobre salário e benefícios que me deixaram sem ar e planejamento das mudanças culturais que precisariam acontecer em toda a empresa. Quando saí do escritório de Michael, minha vida tinha virado de ponta cabeça. Robert me abraçou ao se despedir, agradecendo várias vezes em sinais. Você me devolveu meu filho, disse ele, e deu a ele algo que ele nem sabia que estava faltando. Michael nos acompanhou até o elevador, e quando as portas começaram a se fechar, disse: Catherine, obrigado por enxergar ele, por perceber o que realmente importava. Naquela noite, cheguei em casa e liguei para meus pais, depois para Danny, tentando explicar tudo o que tinha acontecido. Danny foi o mais empolgado de todos. Você vai ajudar outras pessoas surdas no trabalho?
Perguntou em Azel durante a chamada de vídeo. Que incrível! Você vai ser tipo um super-herói para pessoas como eu. O entusiasmo dele era contagiante. Na manhã de segunda-feira, eu já sabia qual seria a minha resposta. Comecei no novo cargo na semana seguinte. Minha primeira tarefa foi fazer uma análise completa de acessibilidade em todo o prédio e nas políticas da empresa. O que encontrei foi ao mesmo tempo frustrante e motivador. A Meridian Communications, como muitas empresas, tinha boas intenções, mas pouca noção do que inclusão realmente significa. Nos 6 meses seguintes, implementei mudanças profundas. Instalamos sistemas de alerta visual por todo o prédio. Contratamos intérpretes de ASL para todas as reuniões e eventos. Criamos regras de acessibilidade para materiais de marketing e apresentações. E o mais importante, tornamos obrigatório o treinamento em inclusão para todos os funcionários, começando pela liderança. As sessões de treinamento foram transformadoras. Convidei palestrantes da comunidade surda, incluindo Robert, que compartilhou suas experiências e ajudou todos a entender o impacto das atitudes e da falta delas. Também dei aulas básicas de língua de sinais no horário de almoço e fiquei impressionada com a quantidade de pessoas interessadas em aprender. Margaret, minha antiga supervisora, foi uma das mais dedicadas. Eu não paro de pensar naquele dia, ela me disse depois de uma das aulas. Eu estava tão focada nas tarefas que pareciam urgentes que ignorei o que realmente importava. Não quero repetir esse erro. As mudanças não ficaram só na comunidade surda. Ampliamos as iniciativas para incluir adaptações para pessoas com mobilidade reduzida, deficiência visual e outras necessidades. Criamos parcerias com organizações locais para melhorar nossas contratações. Também reformulamos nosso site e materiais para torná-los mais acessíveis. Mas a maior transformação foi cultural. A empresa, que antes só valorizava produtividade e eficiência, passou a priorizar empatia e inclusão como pilares do negócio. As pessoas começaram a se importar umas com as outras de verdade. O saguão, que antes ignorava visitantes como Robert, se tornou um espaço acolhedor onde todos eram tratados com respeito. 6 meses depois daquela terça-feira que mudou tudo, a Meridian Communications recebeu um prêmio nacional de inclusão no ambiente de trabalho. Na cerimônia, Michael pediu que eu aceitasse o prêmio em nome da empresa. Este reconhecimento pertence a todos na Meridian que escolheram enxergar a inclusão não como um problema, mas como uma oportunidade de evoluir. Eu disse isso no meu discurso, mas a maior gratidão é para um homem que me ensinou que a habilidade mais importante nos negócios não é fechar contratos ou administrar números. É saber enxergar a humanidade em cada pessoa que cruza o seu caminho. Na plateia, Robert brilhava de orgulho, aplaudindo em sinais. Ao lado dele, Michael também sorria, e dava para perceber que a relação entre os dois tinha mudado completamente. Eles passaram a almoçar juntos todas as sextas-feiras, e Michael já dominava a língua americana de sinais o suficiente para conversar de verdade com o pai sobre tudo, desde trabalho até memórias da família. A estagiária tímida que antes se sentia invisível encontrou sua voz ajudando outras pessoas a encontrarem a delas. E nesse processo, aprendi que, às vezes, o gesto mais poderoso é simplesmente perceber alguém que está sendo ignorado e escolher enxergar essa pessoa de verdade, como o ser humano valioso que ela é. Meu irmãozinho Danny agora visitava o escritório com frequência, e ver ele interagir com tanta confiança com pessoas que aprenderam língua de sinais por causa dele sempre me emocionava. Ele estava certo. Eu tinha me tornado uma espécie de super-heroína, não daquelas com capa, mas daquelas que lutam por um mundo onde todos pertencem, onde todos são vistos, onde todos importam. E o mais incrível é que tudo começou com um simples olá em linguagem de sinais para um homem sozinho em um saguão cheio de gente. A verdadeira mudança não começa com cargos altos, nem com discursos bem ensaiados, mas com atitudes simples que revelam quem você realmente é quando ninguém está prestando atenção. Catherine não ajudou esperando reconhecimento. Ela apenas fez o que parecia certo. E foi justamente isso que a colocou em uma posição que ninguém poderia conquistar apenas com currículo ou experiência.
Muitas vezes, o que define o nosso futuro não é o que sabemos fazer tecnicamente, mas como reagimos diante de situações que exigem humanidade. O mundo corporativo costuma valorizar resultados, metas e números, mas esquece que são as pessoas que sustentam tudo isso. E quando alguém decide agir com empatia em um ambiente onde isso é raro, essa atitude não passa despercebida. O mais interessante é perceber que o impacto não foi só profissional, mas também pessoal, reconstruindo uma relação entre pai e filho que estava fragilizada há anos. A grande lição dessa história é que competência sem sensibilidade tem limite, mas empatia com ação tem poder de transformação real. Catherine não era a mais experiente, nem a mais confiante, mas foi a única que enxergou o que realmente importava naquele momento. Isso mostra que oportunidades muitas vezes se escondem em situações que parecem pequenas ou até inconvenientes. Enquanto todos estavam focados em suas tarefas e prazos, ela escolheu parar e ajudar alguém. E foi exatamente essa decisão que mudou sua vida. No mundo real, nem sempre quem segue todas as regras é quem mais cresce, mas sim quem entende quando é necessário ir além delas. Além disso, a história também revela algo importante sobre liderança. Michael só percebeu o que estava faltando na empresa quando viu alguém praticando aquilo que ele nunca teve coragem de fazer. Isso nos lembra que liderar não é apenas comandar, mas reconhecer falhas e ter coragem de mudar. Agora me diz, quando você se depara com alguém sendo ignorado em um ambiente onde todos fingem não ver, você se posiciona ou finge que não viu para não se expor? E, se ninguém estivesse te observando, suas decisões seriam as mesmas ou completamente diferentes? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Às vezes, os menores gestos geram as maiores mudanças. Às vezes, tudo o que é preciso é alguém disposto a parar, perceber e se importar. E às vezes, quando você tem coragem de estender a mão para alguém que foi ignorado, descobre que não mudou só a vida daquela pessoa, mas também a sua.